Em sessão extraordinária na quinta-feira da semana passada, os parlamentares do Estado se reuniram e decidiram que os projetos vão para as comissões da Casa e tramitarão em regime comum, como qualquer outra proposta que chega à Assembleia Legislativa. Ficou marcada, então, para amanhã a realização de uma nova sessão extraordinária. Bom, para analisar o pacote enviado pelo governo à Assembleia, bem como a situação no Estado que levou à elaboração dessa peça, conversamos agora com Alain Lacerda, professor, cientista político aqui da UFRN. Boa noite, professor, seja bem-vindo ao TVU Notícias. O senhor avalia que essa crise enfrentada hoje é mais uma crise administrativa, financeira ou política? Eu creio que ela tem os três elementos, né? O problema financeiro, fiscal, como a gente prefere falar, né, do Estado, já vem de muito tempo, né, desde a gestão anterior. Há um problema político colocado agora, que é a proximidade da eleição. Então, essa tramitação aí mais lenta na Assembleia sugere para mim que o pacote não vai passar no formato original, algumas coisas aí vão ser rejeitadas ou até desfiguradas, né? Algo vai passar, mas... Né? Porque quando você coloca para as comissões e sem a devida, sem o governo ter conseguido a urgência, isso sinaliza para mim que, primeiro, acho difícil ser aprovado amanhã, acho que ainda vai ter um trâmite nas comissões, né? Eu não sei bem como é que é a parte regimental da Assembleia, mas eu creio que isso vai demorar um pouco. E aí, nisso, vão ocorrendo alterações. E há um problema administrativo que eu acho que aí tem a ver com o núcleo do governo Robson, que realmente se perdeu nesse processo, né? Não está gerindo bem a situação. Eu acho que o problema político central, assim, algumas medidas aí, que são medidas seriam sempre impopulares, teriam que ter sido apresentadas realmente quando o governador ainda era forte no início do mandato, ou seja, em 2015. Né? Então, eu acho que ele não tem tanta convicção assim em algumas dessas medidas e está tentando implementar agora para obter recursos federais, porque realmente se uma parte do pacote passar, fica mais fácil vir recursos do governo federal para completar aí o rombo, né? E, nesse caso, o senhor acredita que esse pacote enviado à Assembleia, ele atende às necessidades do Estado? Deficiências ele tem, porque o deputado Kelps, do Solidariedade, quer anular essa reunião extraordinária que aconteceu na última quinta-feira, exatamente por uma série de deficiências de tramitação na Casa. O senhor acredita que atende realmente o que o Estado está precisando? No que toca à tramitação, aí eu acho que é mais um jogo entre oposição e governo, né? O deputado Kelps é um dos líderes da oposição, acho que o deputado Mineiro do PT também, de outro partido, também vai tentar aí, fazer um contraponto, né, ao pacote. As medidas em si, tem essa questão da SEASA, a argumentação na reportagem de um dos líderes lá do movimento da SEASA me parece muito adequada. Você tem várias opções, né? Então, isso tem que passar por uma discussão mais ampla, né? Realmente o pacote, inclusive, está mal divulgado pela assim, a própria Assembleia, eu tentei achar em PDF, não está claro assim. Então, isso precisa ser melhor divulgado para as pessoas poderem discutir. As medidas em si, essas medidas fiscais, aí sempre vão gerar uma polêmica muito grande. Um exemplo é a alíquota previdenciária, você cobrar de 11 para 14, né? Eu, por exemplo, assim, se for perguntar a minha opinião pessoal, eu sou favorável desde que ela seja temporária, 5, 10 anos no máximo, ou algum tipo de escalonamento aí. Mas, assim, algumas coisas amargas vão ter que passar, eu acredito que sim, né? Mas aí a gente pode discutir ponto a ponto. Realmente, esse negócio da SEASA, a argumentação do rapaz aí na reportagem me convenceu, melhor dizendo, do líder, de um dos líderes do movimento. Há outras opções que o governo estadual não está explorando. Isso provavelmente envolve também o caso da Potigás, que é uma estadual que está se propondo aí, eles estão propondo uma espécie de privatização. Como é que o senhor acredita que vai ser, pergunto isso, estamos aí às vésperas de uma eleição, o posicionamento dos deputados amanhã? Difícil dizer. A minha impressão é que o governo ainda tem uma maioria, mas como eu falei, primeiro, tem outra discussão. No pacote tem medidas que visam alterar a Constituição Estadual, então isso provavelmente requer um quórum maior. Eu não sei se o governo tem 14 ou 15 deputados estaduais para aprovar isso. Tem uma PEC aí no meio, uma ou duas, no meio desse pacote aí.
A minha impressão é que ele ainda tem maioria, mas é o que eu disse, acho que o pacote vai ser desfigurado em algumas partes. Algumas dessas medidas aí, talvez a da SEAS ou da Potiguares, vão acabar caindo, porque provavelmente há no conjunto dos itens o que a gente chama de bodes na sala, que você coloca para depois tirar, né? Para criar volume. Aquela anedota, né, do rural, né? Você põe... A coisa está muito ruim, você põe um bode na sala, fica pior ainda porque ele fede, né? Aí depois você tira, né? É aquela brincadeira de fazenda, né? Então tem coisas aí que realmente vão acabar sendo retiradas, né? Eu prestaria mais atenção na parte previdenciária, eu acho que aí os deputados vão acabar aprovando, sim, alguma coisa, né? Algum tipo de mini reforma previdenciária aí. E também as questões administrativas, essa história dos vínculos. Então isso aí é bem mais defensável, né? Esse negócio de ter pessoas no Estado com 2, 3, 4 vínculos, isso é uma distorção, já deveria ter acabado e tem que discutir isso aí mesmo. Professor, a gente tem um minuto mais aqui. Tem a questão política aí, o governador ainda persiste em querer ser candidato à reeleição. O senhor acha que há condições para isso? Isso já exige uma avaliação mais de prognóstico da eleição e também de ver quem vão ser os outros candidatos, né? Ainda não está claro nem se ele... Acho que a intenção dele é essa, mas pode ser que mude de ideia, né? E os outros candidatos também têm que se posicionar. O que eu posso dizer de maneira geral é que a reeleição do governador é improvável. E, na verdade, está ficando improvável também até mesmo com o uso eventual da posição da própria máquina estadual, né, que é importante aqui nas eleições potiguares, né? Mesmo uma eventual ida ao segundo turno está ficando improvável também, porque não há tempo de você reverter toda essa rejeição. Eu acho que você tira pouca coisa. O fundamental aí para ele, né, e também para o Estado fechar as contas e para ele tomar essa decisão se vai sair ou não, é realmente obter o recurso federal, porque aí a folha, você realmente completaria a folha até dezembro. Ok, queremos agradecer a participação hoje aqui no TV Notícias do professor Alain Lacerda. Professor, muito obrigado pelas informações e pela participação hoje aqui com a gente. Sim. Boa noite.